Boa tarde, o Band Cidade Entrevista deste sábado vai falar sobre educação. Os números do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nas escolas estaduais. Os projetos para melhorar a qualidade do ensino na rede pública. O nosso convidado é o secretário de Educação do Amazonas, Rocieli Soares da Silva. Boa tarde, secretário. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Iano. Boa tarde a todos os telespectadores da Band e aqui do programa do Band Cidade. É um prazer estar aqui hoje para falar de um tema pertinente e de maior relevância, certamente, para o desenvolvimento do nosso Estado. Secretário, os números do IDEB foram divulgados no início de agosto. Certo. E eu gostaria de saber se esses números realmente bateram com a expectativa de vocês. Olha, nós estamos trabalhando já há alguns anos sempre com a perspectiva de melhorar, e o resultado do IDEB é a forma de medir. Assim como um aluno é medido, é verificado se ele possui ou não o conhecimento ao final de um ano letivo, o Estado e as redes municipais, inclusive redes privadas, também o são, através desse indicador nacional. Então, sim, a gente tem se preparado e tem, sim, uma expectativa de crescimento. Essa expectativa foi alcançada. Ocorre que a avaliação ela é feita em duas bases importantes, que uma é o conhecimento do aluno, ou seja, a prova que o aluno faz, e o outro é um conjunto de dados que a gente chama de rendimento, mas que no fim das contas se o aluno permaneceu na escola e foi aprovado, ou seja, o Estado, a rede tem que melhorar os dados de evasão, impedir que o aluno abandone a escola e diminuir o número de reprovações, ou seja, ensinar melhor o processo dentro do ano letivo. Quando a gente fala de diminuir a reprovação, objetivamente melhorar o ensino. O Amazonas ainda está com a média abaixo da média nacional. Quando é que nós vamos estar figurando entre os estados que têm as maiores médias aí no IDEB? Iano, essa é uma pergunta interessante, porque nós temos duas formas de olhar. Uma, enquanto todo o Estado, e aí é a soma da rede estadual, a qual eu faço parte, as redes municipais todas, de todos os municípios do Estado, e incluindo a rede privada. Isso é o resultado do Estado como um todo. Porque quando a gente olha para a rede estadual, é muito diferente o resultado. Você vai ver uma diferença grande. Vou te dar um exemplo. Quando a gente compara, como a gente diz, banana com banana, ou seja, comparando o resultado da rede estadual do Amazonas com a rede estadual dos outros estados, nós estamos entre os top 10. Nós alcançamos, que era uma meta, era um objetivo, estar entre os 10 melhores estados nos níveis de ensino. Então, o resultado foi e é muito melhor quando a gente olha para a rede estadual. Nós já passamos, por exemplo, em um dos níveis, o Distrito Federal, que é pujante, tem dinheiro, o salário é quase o dobro do nosso, enfim, tem uma série de fatores. Estamos nos aproximando cada vez mais desse pelotão de frente e chegando. Isso mostra a constância do crescimento da rede estadual. Essa é uma forma de analisar. A outra forma de analisar, Iano, é quando a gente olha conjunto todo o resto. Primeiro, a nossa rede privada é muito pequena. Diferente de São Paulo, quando você pega, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, qualquer um desses estados, eles têm muitas escolas particulares. A nossa rede aqui particular fica em torno de 7% de atendimento dos alunos, por exemplo. Se a gente tira ela, o resultado praticamente não mexe, nem para cima nem para baixo. Se você tira a rede privada lá de São Paulo, o valor cai bastante, porque mais de 20% das escolas lá, hoje de atendimento, são com escolas privadas. Então, isso é um fator importante, que precisa ser analisado. Por isso que a gente tem uma dificuldade, às vezes, de comparar. E aí, quando a gente olha para a realidade das nossas redes municipais, Iano, nós temos uma outra dificuldade, que é a dificuldade enfrentada no dia a dia aqui no Estado, especialmente no interior, onde as redes têm uma dificuldade grande de acesso. Nós somos um Estado com um grande atendimento no ensino fundamental, ao contrário da maioria das redes, proporcionalmente, nós somos o Estado com maior atendimento no ensino fundamental. E o Estado não é o seu principal objetivo atender as crianças pequenas, por exemplo, mas a gente atende porque os municípios não conseguem dar conta. E a nossa rede tem resultados melhores que os nossos municípios. E aí temos
que ajudar. Então, esse é um dos grandes objetivos agora, como aproximar com a relação dos municípios para que o Estado, o resultado de Estado, surta um melhor efeito. Agora, a cidade de Manaus, ela possui a escola que obteve a maior nota no IDEB, 6,4, a escola na Cidade Nova, Marco Antônio Vilaça, e também tem a escola que obteve a pior nota no IDEB. Quer dizer, as duas escolas na capital. Né? Como lidar, né, com essas notas díspares? Olha, os problemas, de uma forma geral na cidade, podem ser comparados à educação. O problema de falta d'água na cidade ocorre em determinados locais da cidade com muito mais frequência do que em outros. O problema de falta de energia elétrica acontece com muito mais frequência em um lugar do que em outros. E a educação também ela não está emparelhada como deveria estar, ou seja, todas as escolas chegando no mesmo nível. Há uma diferença porque existem fatores próprios de cada escola. Tem escola que é de tempo integral, como o Marco Antônio Vilaça 2. Espera-se um resultado Espera-se já um resultado melhor. Eu preciso cobrar mais esse resultado, inclusive, da gestão da escola, porque a gente investe mais. E tem escolas que não têm o mesmo resultado, mas elas estão em um local mais difícil de trabalho, ou seja, por exemplo, eu tenho o desafio da distorção idade-série dos alunos, ou seja, o aluno já reprovou muitos anos e agora então ele está recuperando, vem com uma dificuldade maior de aprendizado. Então, são desafios diferentes dentro de toda a nossa rede. Se a gente for olhar do primeiro ao quinto, a melhor escola é uma escola do interior, de Maués, Escola São Pedro, que é a nossa maior nota no IDEB, na verdade, de 7,2, do primeiro ao quinto. O Marco Antônio Vilaça é do sexto ao nono. Já na capital, que foi a segunda colocada do primeiro ao quinto, Helena Araújo, com 7,1. Então, mas é lógico que nós temos escolas que ainda precisam melhorar, e muito. Essas aqui, elas não podem ficar confortáveis, porque alcançar essa média não quer dizer nada. Você precisa alcançar e manter. Vocês chegaram a fazer uma radiografia das escolas que tiveram as piores notas para trabalhar de forma intensiva dentro desses alvos? Nós buscamos... Ou não, o trabalho vai continuar sendo feito de forma geral? Não, a gente mira nos dois, na verdade em todo o público. É lógico que aquelas escolas que apresentam um déficit maior, a gente precisa colocar um pouco mais de força nossa, um pouco mais de olhar. Mas a gente nunca pode esquecer daquelas que estão bem, porque se elas estão bem, porque elas também receberam apoio. Se você começa a olhar só para essas que estão ruins, as que estão boas, daqui a pouco começam a degringolar. Isso você pode comparar, por exemplo, quando uma pessoa fala uma frase assim, olha, mas na minha época a escola X era maravilhosa e hoje já não é tanto. Então, porque é complicado isso, você daqui a pouco diz, não, mas eu preciso focar só naquelas que estão ruins ou não. Mas a gente faz um planejamento, ou seja, a gente vai para dentro dos números olhar o que a gente tem de ruim. Apesar de a gente ter melhorado muito no IDEB, a gente cresceu, a nossa rede estadual melhoramos, mas o resultado está muito aquém do que deveria ser, Iano. A gente tem plena consciência disso, a gente enxerga as coisas, mas a gente precisa dar um passo de cada vez. A situação é pior no interior do Estado, em relação à rede pública de ensino? Eu falo isso porque no ano passado eu visitei Parintins, né, e visitei algumas escolas lá com notas no IDEB, assim, de se admirar. Né? Cheguei aí a uma comunidade ribeirinha chamada Caburi, né, e fiquei impressionado com o que eu vi, com o que eu conversei com os estudantes de lá, né, uma ótima marca, evasão escolar quase zero, quer dizer, índices absurdamente, é difícil de imaginar que uma escola naquela comunidade teria alcançado. Mas é muito complicado, é mais complicado trabalhar no interior do que na capital? Algumas escolas provam que não. Bom, primeiro, desafios para o interior, é lógico que existem. Né? Nós temos, para você chegar numa comunidade dessa com merenda escolar, com material, seja qual for, é uma dificuldade, é um desafio próprio do nosso estado. Mas são duas coisas importantes. Primeiro, os resultados do interior, de forma geral, são melhores que os da capital. Ponto. Comparando o interior contra a capital, nós temos hoje um resultado melhor no interior. Mas capital e interior também têm problemas distintos. Né? A capital, por ser uma metrópole, uma cidade grande, tem todos os problemas de grandes cidades. E isso vem refletir dentro da nossa sociedade, vem para dentro da escola.
Então, tem desafios diferentes a serem enfrentados, muitas vezes numa comunidade que não tem esse problema. Da mesma forma, nós temos que olhar sempre em cada caso com o compromisso como que as pessoas tocam as coisas. Quando uma comunidade toca, e aqui não estou falando do professor, o professor geralmente ele é um herói que está lá e muitas vezes até sozinho fazendo a força possível para alcançar o objetivo que é ensinar os nossos alunos. Mas a educação não se pode fazer somente com o professor, somente com esse esforço. Precisa do professor, é lógico, precisa do gestor, precisa do pedagogo, precisa dos pais, precisa da comunidade. Quando a gente olha para Parintins, o exemplo que você usou, você vê o envolvimento da comunidade na manutenção das escolas. Você vê um comprometimento externo bacana, que é uma construção que se vai tendo no dia a dia da escola. Então, você vê lá a gente realiza um painel de gestão, que em todo o estado a gente realiza isso, em todos os municípios, aqui na capital, nas coordenadorias. O que é isso? É uma forma de transparência da escola, onde a gente convida toda a comunidade escolar, pais, colaboradores, professores, para vir e conhecer a escola. Quando você faz isso em Parintins, tem que ser feito no Bumbódromo. Secretário, muita gente. Eu vou pedir licença para chamar o intervalo e logo depois do intervalo conversamos mais sobre educação aqui no Amazonas. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos já com o Band Cidade Entrevista.